livros que estão fazendo 30 anos em 2023, assim como eu. Sim, eu estou fazendo aniversário hoje, dia 7 de julho. Você pode me dar parabéns escrevendo, comentando aqui embaixo, porque eu adoro ganhar parabéns. Se eu não gostasse, eu não falava tanto do meu aniversário, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que já faz um ano que eu estou falando que eu vou fazer 30 anos. Acho que é pra me convencer de que eu estou chegando nessa nova idade que é assim tão emblemática. Falando em Instagram, meu Instagram é @bel.coimbra. Você pode me acompanhar por lá, porque lá sempre tem coisas bem legais. Dicas de livro, claro, porque esse é o assunto principal, mas também tem passeios, viagens, vida, reflexões, muita coisa que vale a pena e que é divertido de acompanhar. Você vai ser muito bem-vinda por lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 livros que foram lançados em 1993, o ano em que eu estava nascendo. E vocês vão ver que essa seleção que eu fiz, ela é super variada. Tem livro super nostálgico, tem livro que ainda faz um super sucesso com as crianças hoje em dia, tanto que eu vivo indicando eles por aqui. E tem livro também que é bem diferentão. Esse mais diferentão, que foi assim o que mais me emocionou, vai ser o que eu vou mostrar por último. Então fique até o final. Começando com um livro super nostálgico. Nossa Rua Tem um Problema, do Ricardo Azevedo. Esse livro ele é super nostálgico, assim, até pela própria capa, o formato dele, né? Ele é bem aqueles livros que eu lembro de ver na escola, de ter, assim, disposto nas mesas pra gente ler nos horários de leitura livre que tinha na escola. Talvez você, se você é mais ou menos da minha idade, você vai se identificar com isso também. Mas esse livro aqui, ele é super legal e super diferente, porque ele tem duas histórias em uma. De um lado, a gente começa aqui lendo, ele é um diário, né? A gente começa lendo o diário do Zusa, que é um menino, e aí ele vai falando sobre a rua onde ele mora. Vai contando como são as coisas, os vizinhos, blá blá blá, e vai falando muito de uma vizinha que ele não gosta nem um pouco. A ilustração também é super nostálgica, né? Assim, é mais datada. E esse, inclusive, foi um dos primeiros livros desse autor, o Ricardo Azevedo, que depois escreveu muitos outros livros. Ele é autor, também é ilustrador, pesquisador, é brasileiro, né? E a gente encontra vários livros dele na Amazon, livros mais atuais. Mas esse aqui, nessa edição, assim, super vintage, eu encontrei, esse aqui especificamente eu comprei num sebo, mas ele tem na estante virtual. A estante virtual, lá no Instagram, né, quem me acompanha sabe que eu sempre tô falando deles, porque eu redescobri a estante virtual recentemente, por uma época eu tinha esquecido que eles existiam, mas graças a Deus redescobri e tenho encontrado muitos livros lá dentro, com preços muito bons, e livros também já mais antigos como esse, que não é tão fácil assim de encontrar. A estante virtual, ela não é uma loja em si, tem um vídeo onde eu explico bastante, vou deixar aqui para vocês assistirem depois, se tiver mais interesse, mas ela é um agrupamento, ela é um site, né? A estante virtual tem um site onde a gente consegue pesquisar e encontrar livros que são vendidos por vários pequenos livreiros de todo o Brasil. E aí a gente encontra livros novos e livros usados com preços bem acessíveis, e eu tenho cupom de desconto que é Bel Coimbra e dá 7% de desconto na primeira compra. Então você pode aproveitar o meu cupom para achar grandes tesouros por lá. Enfim, voltando para esse livro, de um lado, né, a gente começa lendo o diário do Zusa e do outro lado a gente lê o diário da Clarabel, que é outra moradora, uma menina que mora nessa rua, e ela vai contando também sobre como que é a vida naquela rua e vai falando também do Zusa, que ela não curte muito, não gosta muito. Então é bem interessante pra gente ver duas visões de duas crianças que moram no mesmo lugar e têm impressões super diferentes uma da outra e do que acontece ali no meio. E é um livro também que nos remete, me faz lembrar muito da infância, dessa infância de brincar na rua, que não é mais muito frequente. Então pode ser um livro bem interessante para você ter e ler pro seu filho hoje em dia, para contar como era no seu tempo, para mostrar aqui, né, dentro de uma história, como era em outra época. O segundo livro da minha lista é este aqui, Apertada e Sem Espaço, da Julia Donaldson e do Axel Scheffler, que são autores, ela é britânica, ele é alemão, né, ele é o ilustrador, ela nasceu na Inglaterra e é por lá que eles escrevem vários livros, vários clássicos, como o Grúfalo e vários outros aí da turma do Grúfalo, né. A ilustração deles é bem característica, você com certeza já viu, né, consegue reconhecer esse traço, esses olhinhos, que eles são assim bem marcantes.
Enfim, esse livro aqui, ele é super legal, ele é um dos meus favoritos e eu achei super interessante que ele nasceu no mesmo ano que eu. Ele conta uma história, né? A história de uma velha que morava numa casa muito apertada e sem espaço. E aí ela sempre pede ajuda para um velho sábio. E o velho sábio dá uns conselhos assim meio estranhos, meio não convencionais. Ele diz para ela ir adotando alguns animais. E aí ela obedece, mas a casa dela continua e fica cada vez mais apertada e sem espaço. Até que lá no final, o último conselho do velho sábio faz as coisas virarem. Eu não vou contar aqui, mas é um livro super legal, uma história de repetição, rimada, que é engraçada, então super vale a pena ter para ler com as crianças. E ele não é nada datado. Eu gosto. O terceiro livro é este aqui que eu tenho em inglês, mas tem ele em português também, é que eu acabei comprando ele numa leva de livros em inglês que eu fui comprar. Em português é Os Três Lobinhos Bons e O Grande Porco Mau. Ele é um livro de Eugenie Trivisas e Ellen Oxenbury. Essa ilustradora, ela ilustrou outros livros que são super legais. Se eu não me engano, ela ilustrou, deixa eu conferir aqui, peraí. Ela ilustrou um livro sobre a chegada do irmãozinho que eu adoro, que é O Bebê Vem Aí. Esse livro aqui é um reconto da história dos três porquinhos que muda os papéis, que coloca os lobinhos como personagens bonzinhos e coloca o lobo como um personagem malvado, né? Que vem ali e faz todas as mesmas coisas que o lobo faz, né? Diz que vai assoprar e vai bufar e blá 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 e destrói. Só que as casas que os lobinhos constroem não são de palha, madeira e barro. Não, a primeira é de tijolos, a segunda é de concreto e a terceira é com metal, né, bem mais estruturada, e mesmo assim mesmo assim o porquinho não, o porcão, meu chapéu, tá difícil de contar a história, mesmo assim, mesmo sendo tão fortes, o porco, ele consegue destruir as casas. Até que, então, os três porquinhos bons, eles resolvem fazer uma casa diferente, com outro material. E eles fazem uma casa com flores, uma casa toda fofa, toda bonitinha. E uma coisa interessante é que essas casas, tipo a casa de concreto mesmo, ela é uma casa que parece uma prisão, sabe? Dá uma sensação ruim, assim, é um lugar feio, um lugar que não dá vontade de ficar. E aí lá no final, quando os porquinhos, eles constroem a sua casa de flores, né, que é uma casa super fofinha, super alegre, o porco, ele vem nessa casa, só que ele acaba sendo contagiado por esse lugar bonito e ele tem uma mudança de vida. E aí ele não morre com o bumbum, o rabinho queimado. Não, ele acaba se transformando, se tornando amigo dos lobinhos. Uma coisa que eu não falei e que eu descobri recentemente é que o autor desse livro aqui, o Eugenie Trivisas, ele é grego. Eu não sei se eu tenho outros livros de autores gregos aqui na minha biblioteca, mas eu achei super legal ter esse autor, assim, que vem de um lugar diferente, né? Menos comum pra gente. O link pra esse livro, pra todos os livros que tem aqui, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo. E uma coisa importante que talvez você não saiba, mas quando você compra livros na Amazon usando os links que eu deixo aqui nas descrições do vídeo, ou sei lá, no Instagram, em outros lugares, você contribui pro meu trabalho aqui na internet, para esse trabalho gratuito que eu faço aqui na internet, aqui no canal, esse trabalho de informação. Porque quando você compra pelo meu link, isso funciona assim. Você tá lá, né, quer comprar livros, está com seu carrinho vazio, aí você procura o link da Bel, clica nele, abre a Amazon com o carrinho vazio e aí a partir desse link que você clicou, você começa a colocar os livros que você quer ou até outras coisas dentro do seu carrinho e fecha a compra no mesmo dia. Não dá para deixar isso por dia, senão ele perde a validade. Enfim, quando você faz isso, uma porcentagem dessa sua compra, ela vem como comissão para mim. É como se eu fosse uma ajudante e na verdade eu sou, né? Uma ajudante, uma pessoa que te ajuda na compra e aí a Amazon mesmo, ela me paga
ela me dá uma comissão dessa venda. E ela não cobra nada mais de você por isso. Então, se você for comprar livros, lembra de entrar por um link meu, principalmente se você for comprar livros que você conheceu a partir do meu trabalho, porque aí é uma forma de você retribuir, né? E uma forma de eu conseguir manter esse trabalho aqui também. O quarto livro é esse aqui, que é a coisa mais linda do mundo, O Catador de Pensamentos, da Monica Fett e do Antoni Boratinsky, que ela é uma autora alemã, e ele é um ilustrador que, olha, tem um dos trabalhos mais lindos de ilustração que eu já vi. E num livro que, assim, geralmente a gente encontra... quando eu vi ele pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar e encontrei ele já com um preço bem bom na Amazon. Esse livro aqui, ele é muito bonito, ele tem uma mensagem bonita, né? A história do Catador de Pensamento é a história de um homem que tem como trabalho, como profissão, juntar pensamentos soltos, assim, e organizar eles. O trabalho dele é organizar o pensamento das pessoas. Então, todos os dias ele sai, né, no seu horário de trabalho e vai catando pensamentos e colocando na sua mochila. Chega de noite, ele planta esses pensamentos e aí, nossa, e esse livro, agora vocês vão ver como ele é lindo, né? A ilustração dele é muito maravilhosa. Mas, enfim, ele planta esses pensamentos e aí esses pensamentos eles florescem e aí eles voam, né? Quando chegar a hora eles voam e eles vão se espalhar em outros lugares. Então é uma metáfora sobre aquilo que a gente pensa, sobre a organização da nossa mente e é muito bonito. Essa autora e esse ilustrador, eles têm também outros livros que são bem legais e acho que o meu favorito é O Limpador de Placas, que é um livro cheio de referência de outros autores, escritores super importantes, assim, um livro bem legal. Não sei se eu já falei sobre ele aqui, mas lá no Instagram com certeza vocês vão conseguir, né, se der uma boa puxada, assim, vão conseguir encontrar alguma postagem sobre ele para ouvir um pouco mais. É um livro realmente, são livros muito especiais. E agora o livro mais diferentão e que mais me surpreendeu foi esse aqui, A Vida Não Me Assusta. Esse livro, na verdade, ele foi um trabalho da editora Sarah James Boyers, que juntou as obras de uma poetisa com um artista plástico. E ela criou esse livro juntando partes, né, de uma poesia com imagens, com ilustrações. E ele é super forte, super... mexe, sabe? Se a gente parar e deixar essa arte falar com a gente, ele é bem assim uma galeria de arte. Uma galeria de arte pós-moderna. Eu sei que nem todo mundo gosta, muita gente não entende. Eu não sei se eu entendo muito, mas... quando eu li com calma esse livro, ele mexeu bastante com o meu coração, sabe? Foi realmente uma experiência artística, tipo uma experiência de museu, de poder parar e observar e sentir também aquilo que os quadros, que as imagens querem falar, que as palavras querem falar ao nosso coração. O texto desse livro, a poesia dele, foi escrita pela Maya Angelou, que além de poetisa, ela foi professora, ela foi ativista e ela foi defensora de muitas causas civis. Ela recebeu muitos prêmios, né, muitas menções por causa disso, tem um trabalho realmente muito legal, é americana. E o ilustrador é o Jan Michael Basquiat, que tem uma história também bem mais curta. Ele morreu super jovem, mas ele teve muito sucesso na sua arte, que foi assim bem pioneira. Ele foi um artista que se destacou muito ali pelos anos 80. Ele também era americano e ele trabalhava com grafite, com recorte, com colagem, e as imagens dele que a gente pode ver aqui nesse livro, elas são super fortes. Olha isso aqui. Ele é um artista pós-moderno e é uma arte pós-moderna que a gente não entende muitas vezes, que a gente acha feio, a gente acha forte, mas é uma arte que fala, sabe, que tem sentimento. E a gente pode ver tanto nas palavras quanto nas imagens desse livro como a vida dessas pessoas e como elas passam isso aqui através da arte delas foi uma vida sofrida, uma vida de luta. E tanto o título do livro é A Vida Não Me Assusta, é um título de luta. E aí você pode estar pensando, tá, mas isso é um livro infantil? Olha,
Sinceramente, é um livro que não me deu medo, olhando essas ilustrações, apesar delas serem fortes. É um livro que eu não leria com crianças muito pequenas, né, principalmente não de noite. É que eu já tive relatos de amigos que falaram que leram livros, às vezes, de monstro, que leem, às vezes, livros de monstros bem mais tranquilos com as crianças e depois percebem reações no sono. Então, não seria um livro para ler, para apresentar para crianças pequenas. Mas é um livro que ele, de certa forma, nos empodera, porque ele fala muito sobre a vida, sobre a dureza da vida e sobre ser forte, sobre se fortalecer, sobre ser resistente. Então, bom, é arte, né? Então, quando as crianças estiverem um pouquinho maiores, talvez lá pelos 6, 7, 8 anos, seja um bom momento de pegar esse livro e ter um contato com ele, ter uma experiência assim mais imersiva. E pode ser, acho que vai ser também uma boa experiência para você, né? Se permitir pegar, olhar, admirar e entender, ouvir com o coração aquilo que as palavras e as imagens estão dizendo aqui. E esses foram os 5 livros que estão fazendo 30 anos. E por hoje é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!